Olá, caros alunos. Uma vez que nós temos a suspensão das aulas presenciais e há uma determinação da reitoria para não suspender o calendário acadêmico, então nós vamos arrumar uma forma de dar prosseguimento à nossa disciplina, tá? Até retomarmos novamente essa característica de aula presencial, ok? Então, na nossa aula passada, ficou faltando o assunto sobre osteoporose, tá? Esse assunto ele está relacionado ao conteúdo anterior, que é o conteúdo sobre desenvolvimento de ossos, né? A gente falou sobre os ossos, falamos sobre uma série de propriedades que os ossos apresentam e vamos falar um pouco sobre essa patologia que é a osteoporose. Bom, por definição, a osteoporose é uma desordem metabólica que ocorre nos ossos a partir de uma diminuição da densidade mineral óssea, né? E isso vai ser mais evidente, principalmente na parte do osso trabecular, né? O osso cortical também sofre um pouco, mas basicamente essa fragilidade ela vai ocorrer basicamente na parte trabecular, que é a parte mais porosa dos ossos, ou seja, são as epífises dos ossos que vão apresentar uma maior porosidade. Em relação ao crescimento e desenvolvimento dos ossos, o cálcio é um dos mais importantes elementos que as células que fazem o tecido ósseo, no caso os osteoblastos, né, utilizam e necessitam desse cálcio para o funcionamento, né? No nosso corpo, o cálcio é encontrado em 3 locais: no próprio esqueleto, nas células, né, principalmente células musculares, e no sangue. O corpo não produz cálcio, ele é adquirido apenas por alimentos ou suplementos, tá? Então, aquela história, aquele caminho todo da vitamina D para melhorar a densidade óssea, está relacionada basicamente à exposição do sol, ativa uma série de receptores químicos que aumentam o carreamento da vitamina D, que, por consequência, aumenta a capacidade de mobilização do cálcio para os ossos. Então, é toda uma cadeia que leva à melhoria, o aumento da vitamina D, que, por consequência, aumenta também a mobilização do cálcio ingerido, né? O cálcio ingerido para a utilização nos ossos, tá bem? Na infância e na adolescência, o cálcio é fundamental, principalmente naquelas 2 épocas de estirão, né? A gente tem 2 épocas de estirão. Basicamente, o primeiro estirão ocorre já na infância, né? E o segundo estirão a gente tem já na puberdade, já na adolescência. E até os 25 ou 35 anos, isso é importante, porque é nessa época que nós começamos a chegar no nosso pico de massa óssea, né? Então, é a quantidade máxima de massa óssea que a gente vai ter, está em torno de 25 e 35 anos. Se a partir dos 35 anos ocorrer alguma perda óssea ou começar a haver algum problema, é necessário verificar isso com o médico ou com avaliações específicas que a gente vai ver mais à frente. Depois dos 65 anos, a maior ingestão de cálcio é necessária, porque o intestino começa a ter mais dificuldades na absorção desse cálcio na alimentação. Então, é indicado também exatamente essa reposição de cálcio durante esse período que inicia a menopausa até basicamente o final da vida, obviamente, né? Principalmente nas mulheres, né? Então, após a menopausa,
Essa relação entre osteoblastos e osteoclastos, elas modificam um pouco, né? O hormônio feminino, o estrogênio, é um hormônio que faz com que os osteoblastos trabalhem mais do que os osteoclastos. Após a menopausa, com a falta desse hormônio, o que é que ocorre? Os osteoclastos começam a trabalhar mais do que os osteoblastos. E nisso há uma gradual diminuição da massa óssea, tá? Você não vai perder massa óssea de um ano para o outro, né? Mas à medida que a mulher chega na menopausa e passa 10, 15, 20, 30 anos, né? Algumas mulheres chegam a 80, 90 anos, essa falta do estrogênio durante muito tempo repercute muito nessa perda da massa mineral óssea, tá? Só para a gente entender aqui um pouco, existem algumas normas, né, que são a ingestão ótima de cálcio. Isso ocorre para lactantes, crianças, adolescentes e adultos, mulheres e homens, né? Basicamente, aqui está em homens, mas também são mulheres também, com reposição hormonal, sem reposição hormonal. Essa dosagem de cálcio, principalmente na gravidez, principalmente já nessa fase de adolescente para adulto e também depois dos 65 anos, após a menopausa em mulheres, repetindo aqui, não é aqui para ser mulheres também, tá? E essa ingestão de cálcio ela tem que dar uma aumentada, ok? A osteoporose, a principal consequência da osteoporose são, de fato, as fraturas, principalmente nos ossos, em que tem uma predominância de tecido trabecular, tá? Então, nós temos aqui um punho aqui, uma fratura de punho, tá? Aqui nessa figura do meio, nós temos uma fratura de colo de fêmur, e aqui nós temos uma fratura na vértebra, né? Certamente uma das primeiras vértebras lombares aqui. Então, esse tipo de desordem óssea, essa diminuição na configuração das partes dos ossos que são trabeculares, elas basicamente levam a traumatismos e a fraturas, né? Então, as fraturas normalmente da osteoporose, elas estão presentes em 3 locais. Não quer dizer que não haja aí um outro local, mas normalmente, para avaliação, observa-se não só os ossos que têm um predomínio trabecular, que é, no caso aqui da coluna vertebral, né, os ossos da vértebra, o corpo da vértebra. Temos também aqui o colo do fêmur e os ossos e também o próprio punho. Então, normalmente, os exames de osteoporose, eles basicamente visam esses locais aqui para avaliação. Como eu tinha falado antes, olha, a espinha, né, que é basicamente aqui a coluna vertebral. Após a menopausa, nós temos aí uma diferença e uma perda da estatura, tá? Por conta de mini fraturas que ocorrem aqui na coluna vertebral, né? O que acontece? Essas fraturas nessas vértebras, normalmente, elas são bem típicas nas mulheres, né? E essas fraturas, normalmente, as mulheres que são acometidas por essas fraturas, normalmente não sentem dores, né? Em alguns casos, é possível sentir dores nas costas, mas o que acontece, basicamente, é uma diminuição nessa estatura, né? Ou seja, os ossos vão cada vez mais se comprimindo e em alguns locais, né? Em alguns locais, a gente chega a uma situação na qual as costelas elas acabam por tocar no osso do ilíaco, né?
E isso é muito ruim, porque essas deformações, como a gente vai ver aqui, a pessoa pode perder até 2,5 centímetros na sua estatura. Isso pode levar essa proeminência do abdômen, né? Essa relação das costelas tocarem no ilíaco. E isso também traz uma série de complicações respiratórias, e assim como há uma sensação de estar cheio após comer poucos alimentos, né? Isso vai repercutir também na questão nutricional dos idosos. Tá? Os fatores de risco da osteoporose, lembrando que são fatores de risco. Então, quanto mais fatores de risco uma pessoa apresentar, maior são as chances de desenvolver a osteoporose após a menopausa. Tá? Como todos os fatores de risco, nós temos uns fatores de risco que a gente pode mudar, que é a questão do estilo de vida, e questões também que são fisiológicas que a gente não consegue mudar. Tá? Então, são fatores de riscos que a gente não muda, né? E fatores de risco que a gente consegue alterar e fatores que a gente não consegue alterar. Por exemplo, a idade, tá? O início da menopausa, a gente não consegue evitar isso, são fatores fisiológicos, né? Há questões morfológicas, mulheres mais altas e mais magras, né, tendem a ter um fator de risco maior para a osteoporose. Outro fator fisiológico, que é os antecedentes genéticos, né? Se a gente não consegue mudar, tá? Outra coisa são as doenças, né? As maladies, que são o hipotireoidismo e o diabetes, e utilização de medicamentos e corticoides, né? Algumas funções que as pessoas apresentam, que são o reflexo, que eles chamam aqui reflexo à queda, né? São algumas funções cognitivas que isso pode ser melhorado, isso pode ser melhorado também em relação ao estilo de vida. Tá? Então, isso aqui basicamente é o que a gente não consegue modificar. E aqui, em relação ao estilo de vida, a gente também consegue, aqui a gente consegue modificar. Tá? Então, nos fatores de estilo de vida, a gente consegue verificar que o alcoolismo, o tabagismo, né, a gestão dos riscos de queda, ou seja, o lugar onde é que eu vivo, o ambiente que eu vivo, né, o interior que eu vivo, né, então isso está relacionado ao estilo de vida. Principalmente alguns idosos precisam, em banheiros, colocar algum tipo de apoio para segurar enquanto estão tomando banho, diminuir a quantidade de tapetes dentro de casa. Então, são algumas providências que podem ser tomadas também em relação aos idosos para evitar as quedas, né? Uma coisa importante que eu tenho que mostrar aqui a vocês é a atividade física reduzida. A atividade física reduzida, como a gente já comentou na aula anterior, a gente vê que a atividade física reduzida e a atividade física presente, ela modifica a densidade mineral óssea, né? Os ossos acabam por responder àquela quantidade de força que os músculos vão gerar naquele tipo de exercício. Então, como eu citei aqui um exemplo, o braço em que um atleta de tênis segura a raquete é, em média, 6% mais denso do que o braço que não segura a raquete. Então, uma atividade física muito reduzida ao sedentarismo é uma coisa que atrapalha ao estilo de vida, né? Atividade física muito intensa. Aqui estamos falando de atletas de alto nível, principalmente mulheres, né? Mulheres que correm maratona, que correm triatlon, fazem atividade física com intensidade muito grande e que baixam bastante o percentual de gordura. Tem mulheres que o seu percentual de gordura é tão baixo que o corpo para de produzir o hormônio feminino. Então, é bem comum algumas mulheres que treinam e são de alto nível, né,
que têm um percentual de gordura muito baixo, elas entrem no estado de amenorreia, ou seja, elas não menstruam, tá? Outros fatores nutricionais é o quê? Regime desequilibrado, uma carência de cálcio nesse regime, né? Uma carência de vitamina D que carrega o cálcio e um regime hiperproteico, né? Ingerir muita proteína também é um dos fatores de risco. Lembrando que esses fatores são fatores de risco e não fatores determinantes. Não quer dizer que se você bebe, se você fuma, você vai ter osteoporose. Na realidade, quanto mais fatores você englobar aqui, maiores são os riscos que você tem de desenvolver a osteoporose. O exame que faz essa medição é o exame baseado na densidade mineral óssea, ou DMO, né? Essa densidade se mantém constante até os 20 anos e após a menopausa, a cada ano se perde 2%, né? De 5 a 10 anos. E após esse período, a taxa começa a subir para 10%, né? Até os 75 anos e depois diminui novamente para 3%. Isso significa o quê? Que é importante que haja atividade física e haja uma reposição hormonal ou que haja também um aumento na ingestão de cálcio durante esses períodos, né? Esses primeiros períodos, tá? E pelo menos até os 75 anos, ok? Aqui embaixo nessa figura mostra basicamente o exame de densidade mineral óssea. É um exame que você faz, né? E é bem comum, tá? E ele dá basicamente uns índices de diferença de densidade mineral óssea para cada setor específico. Mais uma vez, lembrando que os setores são o colo do fêmur, a coluna vertebral e o punho. A partir disso, é gerado um índice, né? Esse índice é medido, né, através da densitometria óssea, que é medido por um equipamento chamado DEXA, né? É o Dual X-Ray Absorptiometry, né? Absorptiometria de duas faixas, né? O da DEXA, que é tipo um raio-x mais fraco, né? Podemos dizer a grosso modo que o DEXA é um raio-x um pouco mais fraco. E aí ele consegue determinar a densidade de cada um dos componentes do corpo. Como aqui a gente está preocupado exatamente com a densidade óssea, ele vai dar os índices, né? Então, o índice T, que ele chama esse índice de T, ele sendo maior ou entre 0 e menos 1, é um índice normal. A osteopenia, que seria o início da osteoporose, entre menos 1 e menos 2,5, tá? A osteoporose está caracterizada com um índice T menor do que 2,5 e os índices abaixo de 2 menos 5 com evidência de microfraturas é o que a gente costuma dizer que é uma osteoporose severa, né? Lembrando que essas avaliações são feitas com o DEXA, né, que é esse aparelhozinho aqui, que ele passa para um lado e para o outro e dá essa relação dos scores para cada área, tá? Não só a parte trabecular, tá, pessoal? Mas algumas partes também das diáfises ósseas também podem sofrer. A gente vê aqui que em radiografia, né, isso aqui não é DMO, a gente consegue ver a largura bem diminuída aqui do osso cortical, né? E aí a gente começa a pensar o que nós temos a ver com isso do curso de dança. Primeira coisa importante, nós somos movimento. Primeira coisa, a atividade física tem um papel fundamental na massa óssea, tá? Os benefícios do exercício são importantes durante o período de aquisição de massa óssea, né? Até os 20, 30 anos, né? Isso contribui para atrasar essa perda no envelhecimento, né? A prática de exercício físico deve ser implementada desde cedo para que para que haja, no caso, né, uma poupança de ossos, né, vamos colocar assim, uma poupança de densidade óssea,
para que essa densidade não sofra tanto após o período da osteoporose, né? Temos aqui um detalhe que a gente vai falar daqui a pouco, né? Sobre exercícios, está aqui solto aqui, exercício de impacto deve ser evitado, a gente vai explicar isso direitinho daqui a pouco, né? Então, a marcha é uma atividade física com mais impacto e é recomendada por não necessitar de aptidões especiais, né? Porém, a dúvida é se há um real benefício sobre esse tipo de ação, né? Como a gente viu na aula anterior, a gente sabe que as forças aplicadas aos ossos, as forças de compressão, são as forças que aplicam mais cargas aos ossos e são as forças que os ossos estão mais habituados a responder, né? Então, as forças de compressão, as forças de cisalhamento, quem não estiver familiarizado com isso, dê uma olhadinha nos slides e vai lembrar aí dessas forças, tá? Eles acabam por promover um certo estresse no osso, e esse estresse acaba por aumentar essa atividade óssea e haver um aumento de densidade mineral a partir desse estresse em que o osso é submetido, tá? Natação e hidroginástica, na realidade, tem muito benefício mais para lazer e não se aplica muito ao desenvolvimento ósseo, porque a gente tem basicamente a perda do peso corporal quando a gente está submerso, e alguns estudos indicam que não há uma grande melhoria nesse tipo de atividade. Quando a gente quer falar de prevenção, isso não seria bem o indicado, né? É contraindicado também a realização de alongamentos onde existam fraturas ósseas ou osteoporose severa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso também. O próximo slide, ele é um slide que vai informar de forma geral, né, quais são as diretrizes para realizar atividade em pessoas com osteoporose, né? Isso aqui não está muito indicado porque o aluno, bacharel e licenciado da dança não vai estar fazendo a prescrição e acompanhamento de um treinamento, né? Mas é importante saber que para pessoas com osteoporose a intensidade é um pouco moderada, né? Você pode trabalhar de 4 a 5 dias por semana, tá? O trabalho com resistência, você pode trabalhar com resistência tipo musculação ou halter. A flexibilidade, você precisa trabalhar de 7 a 5 dias por semana. O alongamento é do ponto de aperto até um ligeiro desconforto, né? Segurar estaticamente o alongamento de 10 a 30 segundos, né? 2 ou 4 repetições para cada exercício, né? E o alongamento estático para as maiores articulações, tá? Coisa básica e simples, tá? Atividade é caminhar e outra atividade individual. A dança poderia também se classificar e ser indicada para cá também, né? O tempo pode começar com 20 minutos, depois progredir para 30 minutos, no máximo de 40 a 60 minutos. Essas aqui são as diretrizes do Colégio Americano de Medicina do Esporte, tá? Esse é o órgão máximo que indica os guidelines, né, que é a linha o guia para a prescrição do exercício ou de atividade física para o pessoal com osteoporose. No entanto, a gente tem que observar o seguinte: como eu falei antes, né, a osteoporose ela tem basicamente 3 níveis, né? Então eu tenho a pré-osteoporose, que seria a osteopenia, ou seja, eu começo a ter uma diminuição na mineralização óssea. No entanto, eu não tenho ainda o estágio de osteoporose. Então, o tipo de treino para esse tipo de paciente, ou aluno, no caso, é um pouco diferente. Então, vamos trabalhar basicamente com saltos no mesmo lugar, vamos trabalhar com um pouquinho de carga, né? Vamos até 80% de uma repetição máxima. Isso significa que, se eu for trabalhar na musculação
ou se eu for usar musculação, basicamente eu tenho que fazer de 10 a 6 repetições, com até 80% da minha carga máxima. Tá? Então, aqui, nesse caso aqui, eu tenho que aplicar muito peso, utilizar muito impacto, né? E utilizar isso de uma forma para que eu consiga aplicar um estresse ao osso para que ele não evolua para a osteoporose. Tá? Então, aqui, basicamente, é o guidelines para o treino com resistência, né? Se é o treino de força ou treino com peso corporal, para mulheres pós-menopausa sem osteoporose ou com osteopenia. No próximo caso, a mulher já com osteoporose, então nós já temos, olha, evitar exercícios com impacto, flexão do tronco contra uma resistência, exercícios que obriguem flexão do tronco são prejudiciais para essas pessoas, principalmente se houver uma diminuição da massa mineral óssea nos ossos da coluna, da vértebra, né? Exercícios que envolvam rotação rápida do tronco, né? Passos de dança, por exemplo, com rotação do tronco muito rápida. Então, isso não é indicado. Forças de compressão sobre a coluna vertebral também não são indicadas, né? Ou seja, pegar um peso, levar acima da cabeça, né? Pegar esse peso, segurar o peso à frente do corpo e fazer rotação, que já gera uma questão que a gente já viu também na aula passada de carga combinada. Então, já não é tão indicado isso, né? Frequência 2 a 3 vezes por semana de aula, né? Se eu vou fazer lá, trabalho lá com resistência 1 a 3 séries e 5 a 8 repetições. Utilizar exercícios para o segmento inferior com peso corporal, ou seja, você já não trabalha mais com máquina nem com peso, né? Não é porque a mulher está com osteoporose que ela vai deixar de fazer atividade física. Muito pelo contrário, a atividade física vai ajudar ela bastante. A diferença é que a gente precisa saber a diferença entre a atividade física aplicadas a mulheres com osteoporose ou osteopenia. Essa é a grande informação, porque dependendo do tipo da densidade mineral óssea para determinada parte do corpo, por exemplo, punho, coluna e cabeça do fêmur, algumas atividades podem ser evitadas para determinado segmento desse corpo, né? Então a gente precisa ter a ideia do que é osteoporose, da evolução entre osteopenia e até osteoporose e entender quais são os riscos e quais são os perigos que a gente pode pôr uma dessas pessoas quando ela passa a ser nossos alunos, quer seja numa academia, quer seja no estudo de dança, ou quer que ela queira fazer apenas aula para se sentir melhor, mas mesmo assim a gente precisa estar atento com isso. Ok, pessoal? Então, fiquem atentos que eu devo continuar postando mais aulas aqui, tá? E o nosso cronograma vai seguindo o quanto a gente puder. Ok? Um abraço e até a próxima.